Bom dia. Então, como eu já apresentei, me chamo Paulo César, sou médico pneumologista, atuo pela Prefeitura São das Campos no Hospital Municipal e pelo Estado no Ambulatório de Tuberculose. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, agradeço à equipe pelo convite. Tive a honra de fazer esse curso há 5 anos atrás, me sinto parte dessa família. Sempre que posso eu recorro aos conhecimentos e ao apoio que eles sempre nos dão. Pode projetar. Bom, então, a tuberculose é uma doença que ela nos remete, desde os meus relatos da nossa humanidade, tem uma intricada relação com o ser humano, e vocês vão percebendo que, ao longo da vida, o impacto da tuberculose na sociedade ela vai mudando ao longo do tempo, né? Existem relatos de pacientes de tuberculose desde 8.000 anos antes de Cristo, de pessoas com tuberculose que mais tarde vieram alguns estudos a descobrir que já eram portadores de tuberculose. Existem relatos em múmias do Egito, existem relatos de pessoas da América do Sul, tudo em 8.000, 2.000 anos antes de Cristo, que mais tarde vieram descobrir que seria decorrente da tuberculose através de algumas análises genéticas. A gente vai falar um pouco sobre a doença, sobre o bacilo, o tratamento e o doente de tuberculose. Esse é um texto interessante, essa frase da doutora Magnoli, que ela reflete exatamente a importância da tuberculose na vida da gente. Então, a doença está presente no desenvolvimento do conhecimento médico e no domínio da clínica. Ela faz parte do imaginário popular e das artes e poderíamos dizer que tem sido parte da herança social, histórica e cultural da humanidade. Então, nós vamos vendo ao longo do tempo a importância da tuberculose nos hábitos, nos costumes que vão se adquirindo em razão da presença da doença e o desenvolvimento do conhecimento ao longo do tempo. Hoje em dia o conhecimento tem se multiplicado muito, é difícil até a gente acompanhar os avanços, mas ao longo do tempo isso foi ficando muito claro. Então aqui foi aquilo que eu comentei, né? Estudos de DNA há 3.600 a.C. já revelam lesões na coluna vertebral do que mais tarde vieram a ser descritos como sendo mal de Pote, que é a tuberculose óssea na coluna vertebral, né? E aqui no nosso continente, na América do Sul, alguns achados arqueológicos revelam a presença de tuberculose pulmonar em uma múmia peruana, 1.100 anos antes de Cristo. Coube a Hipócrates a primeira descrição do que depois veio saber que era tuberculose. Ele, através da terminologia tísicos, que significa em grego faz consumpção, ele chamou uma condição humana de extrema carência nutricional como a tísica, né? E ele foi uma das primeiras pessoas que já começa a descrever uma doença que mais tarde vem se descobrir como a tuberculose. Celso começou a utilizar a palavra tubérculo como algumas formas arredondadas, pulmonares, e depois coube a Galeno, que era um médico italiano, a começar a focar na presença dos sintomas e começar a tratar os sintomas basicamente da tosse e hemoptise. Ele reforçou as ideias de Hipócrates e começa a observar que nas pessoas que tinham aqueles sintomas era conveniente que eles tivessem contato com ar fresco, tivessem descanso, boa comida, e começou a se utilizar algumas medidas simplesmente para controle dos sintomas. Então, começou a se perceber que era uma condição que tinha uma manifestação basicamente respiratória, e para o controle dos sintomas foi tentando utilizar algumas medidas, obviamente, de pouca eficácia. Na Arábia foi esse médico Avicena, ele começa a criar condições de isolamento dos pacientes. Então, ele já começa a sugerir a construção
de hospitais para que essas pessoas ficassem isoladas. Então, como se observou que existia uma certa relação com um conglomerado de pessoas, que quanto mais próximas as pessoas ficavam, mais fácil era que elas se adoecessem, ele começou, naquela época, a propor que elas ficassem isoladas da comunidade e, uma vez afastadas, você conseguia controlar a disseminação da doença. Isso aqui é muito interessante porque era uma teoria do toque real. Tá? Na França e na Inglaterra, se criou uma ideia de que nas pessoas, em dias marcados ao longo dos anos, marcados pelos cardeais, pelos reis, o rei, num determinado dia, ele colocava o dedo na lesão cervical, por tuberculose, mais tarde vamos saber a escrófula, e acreditava-se que o toque real fosse capaz de curar essas pessoas. Né? Isso, em alguns casos, realmente houve uma boa evolução e acreditou-se a isso nos cuidados que se tinha no local em que o rei colocava o dedo. Então, aquelas lesões fistulizavam e começou a se achar que isso era uma maneira de você curar a tuberculose ganglionar. Coube, na época do Renascimento, começou-se então o conhecimento médico, né? Começou-se realmente a perceber que existia alguma forma de transmissão, mas naquela época a tuberculose tinha um cunho divino muito grande. Então acreditava-se que a doença era concebida por uma condição divina. Né? A partir de Fracastorius que começa a perceber que se trata de uma infecção e que existia uma forma de transmissão. Começa a surgir algum conhecimento médico. E foi Francisco Silva de Laboy que cunhou o termo tuberculose pela presença dos tubérculos. Tá? Mas ainda nessa época se acreditava que a pessoa que tivesse a doença seria uma pessoa que tivesse cometido algum pecado e por conta disso a doença era uma forma de punição. Aqui no Brasil, né, com a época do descobrimento, tem uma descrição do padre Manuel da Nóbrega para Portugal, em que ele fala: a mim deve-me já ter por morto, porque ao presente fico deitando muito sangue pela boca. Isso foi em 1557. A partir do descobrimento do Brasil e de outros países da América, houve a invasão dos colonizadores, dos jesuítas, e a doença, que já era presente na Europa, invadiu a América. E o padre veio a falecer 13 anos depois por hemoptise maciça. Então, os índios da América, seja da América do Sul ou da América do Norte, eles foram contaminados a partir dos colonizadores europeus. E a partir daí se desenvolve a mais tarde cunhada de peste branca. Então, aconteceu exatamente isso. Houve uma disseminação rápida entre os indígenas e a doença se alastrou. Coube a Banet a descrição do que depois veio se chamar de tuberculose miliar, que são pequenas lesões nodulares esparsas nos campos pulmões através de estudos de autópsia. O Pott, ele descreve a lesão de coluna vertebral, né, que já foi descrita inicialmente como mal de Pott, e Laennec, ele começa a desenvolver uma teoria de que a tuberculose, na verdade, seria uma doença sistêmica, não seria uma doença limitada ao pulmão. E começa a se notar que a mesma doença numa mesma pessoa poderia se manifestar em vários órgãos, ou ao mesmo tempo, ou em tempos variados, mas que seria uma doença que acometeria todos os órgãos do nosso corpo, né, sem limitar exclusivamente ao pulmão. Houve então essa descrição do século XVIII da peste branca, né, em oposição à peste negra, que era a peste bubônica, que era transmitida pela pulga dos ratos, mas que dizimou milhares de vidas na Europa. E aí a peste branca foi chamada da tuberculose. Em 1951, na Espanha, o rei ele começa a conclamarem as autoridades para que isolassem as pessoas, mas simplesmente com uma finalidade de tirar as pessoas de comunicação. E quando as pessoas elas vieram a falecer, eles incineravam as roupas dessas pessoas, né? Isso aconteceu também com Chopin. Chopin foi uma das vítimas da doença. Ele morava numa ilha na Espanha e ele foi acolhido pelos soldados dessa região e foi transportado num caminhão junto com os porcos para uma ilha, que é a ilha de Majorca, e contam que por conta da doença ele conseguiu escrever seus principais prelúdios de música clássica. Então,
eles começavam realmente a afastar as pessoas do convívio com a sociedade. Quando eles vinham a falecer, eles incineravam as suas roupas e a pessoa ficava completamente excluída do convívio da sociedade. Aqui nessa época, na Europa, começam a surgir então os primeiros sanatórios, né? Sanatórios foram instituições ou nos Alpes ou na Côte d'Azur, no litoral francês, em que eles procuravam oferecer muito sol, muito descanso, boa comida e cuidados básicos de vida, na expectativa de que a doença viesse a ser controlada. Então, ao mesmo tempo, eles retiravam as pessoas do convívio dos outros, né? O primeiro a ser construído foi o Golderdorf, né? E esses sanatórios foram se espalhando rapidamente pela Europa, pela América do Norte. Aquela foto da esquerda é o sanatório de Golderdorf. E o Brasil, mais tarde, ele segue mais ou menos esse mesmo plano de construção de sanatórios, né? Principalmente nas cidades de Campos do Jordão, Correios e Friburgo. Villemin, ele começa a descrever a transmissão da doença, né? Ele conseguia inocular tubérculos de humanos em cobaias e percebia o crescimento da doença em cobaias e começar então a surgir novos conhecimentos sobre a transmissão da doença. Coube a Spengler inaugurar um balneário em Davos, na Suíça, e quem tiver a oportunidade de ler esse livro, leiam, porque é um livro belíssimo, A Montanha Mágica, que fala sobre a doença, sobre os tratamentos da época, os sanatórios. É um livro muito bonito, vocês devem se ler sobre a tuberculose. Até que em 1882, finalmente, Robert Koch, daí o nome bacilo de Koch, ele descreve, ele identifica o causador da doença, né, o Mycobacterium tuberculose, estabelece claramente a relação entre o bacilo, a entidade bacteriana, e a doença, né, a entidade patológica. E no mesmo ano, coube a Ziel e Nielsen descreverem a técnica que até hoje é a técnica básica para o diagnóstico de tuberculose, através da busca ativa, identificação do sintomático respiratório, coleta da baciloscopia de escarro, identificação dos bacilos álcool-ácido resistentes. Então, já estamos em 2017, até hoje essa técnica continua sendo a mais empregada para o diagnóstico de tuberculose e ela que tem que ter maior atenção para todos nós que trabalhamos com a tuberculose. Bom, houve então uma mudança ao longo do tempo. A doença que ela é atribuída a um pecado, a um erro do ser humano, ela começou a ser identificada como sendo a praga dos pobres, né? Criou-se uma relação íntima entre a doença e a condição socioeconômica da pessoa. E naquela época, no século XIX, existia pouca atenção com a higiene e com os aspectos de urbanização. E as autoridades locais não tinham muita preocupação com isso, né? E aí o que prevalecia sempre era o interesse econômico da elite e os interesses políticos. A elite, ela não tinha muito interesse em cuidar de quem estivesse com a doença, né? E a tuberculose passou a ser considerada a principal causa de morte no Rio de Janeiro, no século XIX e início do século XX. As Santas Casas de Misericórdia tiveram um papel fundamental nessa época do Brasil, e foram elas que começaram a criar leitos e locais para as pessoas pobres, indigentes, serem acolhidas para fazerem os seus tratamentos, né? E somente a partir de 1880 a doença começa a ter uma notificação compulsória e foram criando-se no país os sanatórios para albergar os pacientes com tuberculose. Até então, eles ficavam nessas Santas Casas. Aqui eu separei algumas expressões de pessoas célebres, né? Essa de Queiroz, como se as belas artes atraíssem o bacilo, junto com a febre e as pontadas, desencadeasse o amor das artes, momente o das letras. Acreditava-se que a tuberculose inspirasse as pessoas que tivessem a doença tivessem maior sensibilidade. Então, foi a época dos músicos, dos letrados, dos escritores, das pessoas que tinham a doença muito cedo, muitos deles morriam muito cedo, e achavam que você ter tuberculose seria um fator inspirador. Quem tivesse a doença tivesse a capacidade de fazer arte, de criar poemas, né? Casimiro de Abreu fala
Queria a Tísica com todas as suas peripécias, queria ir definhando liricamente, soltando sempre os últimos contos da vida e depois expirar no meio de perfumes debaixo do céu azulado da Itália ou no meio dessa natureza sublime que rodeia o queimado. Ele estava com tuberculose, com boptise e pensando nessas coisas lindas aí. E por fim, Manuel de Bandeira, aos 18 anos, ele escreve: a moléstia não chegou sorrateiramente como costuma fazer. Com emagrecimento, febrinha, um pouco de tosse, não. Caiu de sopetão e com toda a violência, com uma machadada de brucutu. Então é interessante que existe uma relação de pessoas assim de alto cunho artístico com a presença da doença. Bom, como não tinha um tratamento, mas sabia que era uma doença de alta letalidade, que tinha a transmissão aérea de pessoa para pessoa, começou-se naquela época a criar algumas técnicas cirúrgicas, né, para procurar dar descanso ao pulmão. Então não bastava dar descanso ao ser humano, o pulmão tinha que ficar mobilizado. Então essas técnicas foram escritas na maioria das vezes por médicos da Europa. Folanini criou a moderna terapêutica com a aplicação do pneumotórax artificial, que era uma aplicação cirúrgica de ar entre o pulmão e a parede costal. Com isso, se reduzia o volume do pulmão doente e conseguia diminuir a progressão da doença. Em alguns casos, até curar a doença. Né? Além do pneumotórax, fizeram também peritônico, a injeção de ar na cavidade abdominal. Essa técnica de plombagem, ela foi aplicada e tem alguns pacientes que ainda têm essas bilhas no corpo, né, que eram bolas ou bilhas que eram colocadas nas cavidades do pulmão para tentar cessar o sangramento e conter o crescimento da doença. Spengler, em 1990, criou a ressecção das cavernas e criou a técnica, às vezes, de drenagem direta dessas cavidades para tentar conter a progressão da doença. Como não existia tratamento, não existia medicação eficaz, essas medidas paliativas foram aplicadas e eram aplicadas nos sanatórios. Eu me lembro que em São José dos Campos, no sanatório Vicente Aranha, os médicos lá eles tinham uns aparelhos para aplicação de pneumotórax, para realização de trocoplastia. É uma parte muito bonita. A cirurgia torácica desenvolveu pela descoberta dessas técnicas para tratamento da tuberculose. A pneumologia ela veio a partir da tisiologia da tuberculose, né? A cirurgia torácica também. Bom, a partir de 1895, na Alemanha, foi descoberta o raio-x. E aí começou a se olhar o corpo por dentro. Existia uma relação clínica, sintoma, sinal, e você via através do raio-x a lesão com alguma repercussão anatômica. Então foi Röntgen que primeiro descobriu o raio-x. Em 1912, Gond descreve a lesão fundamental, o foco inicial no gânglio, né? E Ranke descreve o complexo do gânglio aumentado com a lesão pulmonar, conforme aquela imagem de autópsia. Então, isso aí seria a infecção primária da tuberculose. Bom, até então não existia nenhum controle por parte do Estado, né? Surgiram o que hoje nós chamaríamos de ONGs para tratamento da tuberculose, para controle da tuberculose, que foram a Fundação Ataulfo de Paiva, no Rio de Janeiro, né, com a criação da Liga Brasileira contra a Tuberculose, e aqui em São Paulo, a Liga Paulista contra a Tuberculose. Foram órgãos não governamentais que começaram a chamar a atenção do problema e fazer com que o governo se manifestasse e começasse depois a criar alguns planos de ação contra a tuberculose. E a partir do século XX, então, a doença muda o seu caráter de um mal romântico, né, ligado às artes, à poesia, para o mal social, que até hoje é o que é presente na nossa vida. Então, é uma doença de íntima relação com a condição social do ser humano, do local em que a pessoa vive, né? E só a partir de 1920 foi criada a Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose na Reforma Carlos Chagas. Em 1930, pela primeira vez, foi incluído o estudo da tuberculose na cadeira da tisiologia na Faculdade de Ciências Médicas no Rio de Janeiro, Clementino Fraga. Até então não existia isso no currículo das faculdades de medicina.
Bom, essa aqui é uma imagem, para quem não conhece, do Sanatório Antigo Bandeira Paulista. Hoje ele é administrado por uma organização social e é a nossa referência para a internação de tuberculose do estado de São Paulo para os homens que têm tuberculose e precisam de uma assistência a nível hospitalar de longa permanência. Bom, então no início do século XX, a tuberculose era considerada a doença que tinha maior índice de letalidade, né? Foram criados alguns órgãos importantes contra a União Internacional contra a Tuberculose, que tem seu congresso anual, e em 1921, por Calmette e Guerin, foi descoberta a vacina BCG. Vacina essa que até hoje ela é aplicada nos recém-nascidos. Começou a se pensar, naquela época já, numa forma de prevenir a doença, então não tinha somente um foco na identificação do doente e no seu tratamento. Já pensou-se como evitar que as pessoas adoecessem, né? E a vacina, até hoje, ela é aplicada, né? Sabe-se muito bem que a finalidade dela é prevenir contra formas graves de tuberculose e ela tem uma ação limitada ao tempo, mas tem muita importância. No Brasil, ela é feita quando a criança nasce, né? Em todas as maternidades do nosso país. Isso aqui é a foto do prédio da Liga Paulista contra a Tuberculose. Aqui é o Instituto Clemente Ferreira. Quem tiver oportunidade, não deixe de conhecer. É um prédio belíssimo, é uma referência da cidade de São Paulo para todo o estado do Brasil, né? É um local de formação e de atendimento paciente de alta complexidade. Tá? E a próxima figura é o Clemente Ferreira, é um médico paulista que tanto lutou contra a tuberculose no nosso estado, no nosso país. Bom, em 27 inicia-se a vacinação de BCG dos recém-nascidos, né? Em 36, Manuel da Nóbrega, conciliando a radiografia com a fotografia, cria-se a abriografia, que foi um método muito utilizado no passado. Todas as pessoas que iam trabalhar eram obrigadas a fazer uma abriografia. Você fazia uma imagem pequenininha assim, você muitas vezes detectava a doença através dessas imagens, né? Com o tempo percebeu-se que era uma medida de pouco impacto no controle da doença. Tanto que, a partir de 70, ela foi substituída de maneira extensiva pela identificação do sintomático respiratório, pela busca ativa e pela realização das baciloscopias. Bom, enfim, surgiu a primeira droga para uso na tuberculose, que foi a streptomicina, que foi em 1944. Apesar de que a isoniazida já tinha sido descoberta em 1912, mas ela só começou a ser aplicada a partir de 1945. O que se observou, então, que com a aplicação da streptomicina, houve início da conversão e negativação da doença através do exame de cigarro, e ela começou a ser empregada como forma de tratamento para a tuberculose. Com o tempo foi se percebendo que era uma doença que não bastava tratar com uma única medicação, foi se buscando associações das melhores alternativas medicamentosas, né? Mas o que percebeu que, enfim, tinha se encontrado uma arma poderosa para controle da doença. Até então, a gente não conseguia controlar a doença de forma alguma. E criou-se uma falsa expectativa que, com o surgimento dessas drogas, a doença estaria, enfim, sob controle, né? Então, ao longo do século XIX, da primeira metade do século XX, foi, então, se compreendendo muito sobre a doença, mas não tinha ainda um recurso terapêutico forte, adequado. Eu listei aqui os esquemas terapêuticos ao longo do tempo. Então, em 1944, surge a streptomicina, ela é utilizada como monodroga por 24 meses. Depois se associou a isoniazida, né, hidrazida do ácido isonicotínico, em 1952, desculpe, tratamento com 2 drogas por 18 meses. Depois se incorporou ácido paramino salicílico, em 64, 18 meses de duração do tratamento. Em 65, começou a surgir um novo esquema de tratamento por 12 meses. Vocês vão vendo que o tempo de tratamento ele vai encurtando. Até que chega em 2009, o Brasil aceita fazer o tratamento conforme o resto do mundo, com 4 drogas por 6 meses de tratamento, sendo 2 meses na fase de ataque com 4 drogas, 4 meses na fase de manutenção com 2 drogas. As drogas, então, são a rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida. Então, esses foram os esquemas utilizados no Brasil ao longo do tempo.
e atualmente o esquema padronizado para tratamento é esse último, que foi implantado em 2009. O importante é que, à medida que o tratamento foi sendo instituído, aquela fase de sanatorial da doença, ela foi perdendo o seu significado. As pessoas não tinham mais razão de ficar internadas em sanatórios por longos períodos. Infelizmente, criava-se um mecanismo para você ficar internado. Então, eu cansei de ver pacientes roubando esse carro um dos outros na década de 70, década de 80, porque eles, para ficarem internados em sanatórios, eles tinham que ter uma baciloscopia positiva. Então, criava-se um mercado negro nos sanatórios, porque o paciente novo que chegava com a baciloscopia positiva, ele era doador de escarro para todo mundo no sanatório, para que todos ficassem internados indefinidamente. Eles não tinham para onde ir, pessoas sem condição nenhuma de moradia, né? E outra coisa que era interessante é que, como os pacientes não tomavam muitas vezes remédio, os vasos sanitários ficavam todos entupidos. O paciente pegava o remédio de manhãzinho, o enfermeiro virava as costas, jogava na privada o remédio, porque ele não tinha para onde ir, ele tinha que ficar doente, tinha que ter a baciloscopia positiva, então eles ficavam nos sanatórios indefinidamente. A partir de 1980, então, foi instituída o final do tratamento sanatorial e proposto o tratamento ambulatorial, como é feito até hoje. E achou-se, então, que tinha se encontrado a solução do problema. Tinham boas medicações, as pessoas não precisavam mais ficar internadas nos sanatórios, né? Só que aí surgiu, a partir de 1981, o vírus HIV. E a doença, que vinha numa evolução relativamente satisfatória e com boas chances de cura, houve novamente uma recrudescência do número de casos, né? Tanto que em 1993 a Organização Mundial de Saúde declara a tuberculose como sendo um grave problema de saúde global. E para controle das ações de tuberculose no estado de São Paulo, desde 1975 foi criada a Divisão de Controle da Tuberculose, aqui constituída, vinculada ao Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Bom, então acreditava-se então que a doença estaria confinada aos países pobres, o que obviamente não aconteceu em razão de vários fatores, né? Os fatores principais é que existe muita migração, né, no mundo atual. O sistema de saúde, ele infelizmente não são suficientes, e a AIDS, mais as crises sociais e financeiras, fizeram com que a doença tivesse um impacto muito grande. E uma preocupação muito atual do sistema de saúde atualmente é a crescente resistência do bacilo contra as medicações de primeira e segunda linha. Isso foi descoberto lá, assim começou a ser usada a streptomicina, porque percebiam que a maioria dos pacientes curava, porém, alguns pacientes ficavam com a baciloscopia positiva. Então, mesmo hoje em dia, com muito recurso medicamentoso, a nossa principal preocupação em relação ao tratamento é a crescente resistência contra os medicamentos para tuberculose. E houve o surgimento, então, de várias formas de resistência, e as que mais preocupam hoje são a tuberculose multidroga resistência, que é a resistência à rifampicina e isoniazida, a resistência estendida, que é a resistência a essas duas drogas, mais a quinolona e o aminoglicosídeo, e a total DR, quando a resistência a todas as drogas existentes. Isso tornou realmente um problema muito grande. Hoje, existem vários países do leste europeu, da Ásia e da África que boa parte dos casos já vem com esse tipo de resistência, e o Brasil, felizmente, ainda não tem um grave problema de saúde por conta disso. Bom, como se observava que a principal causa da falha do tratamento era o paciente não usar a medicação corretamente, né, já que o tratamento tem que ser feito diariamente de forma ininterrupta, para você conseguir alcançar a negativação do exame, a Organização Mundial de Saúde criou uma estratégia, que é chamada estratégia DOTS, para que o paciente ele tivesse uma supervisão diária, se possível, na ingesta do medicamento, pela presença de um profissional de saúde, geralmente alguém da equipe de enfermagem. Então, esse paciente ele comparece pelo menos 3 vezes por semana numa unidade de saúde, e o enfermeiro presencia a ingestão da medicação na hora geralmente em um período de jejum, né? Isso veio a melhorar muito os índices de cura. É uma estratégia que é adotada em todas as partes do mundo, né?
e que, além dessa proposta da DOTS, a Organização Mundial de Saúde criou um plano chamado Plano Stop TB, que ele procura principalmente aumentar a detecção dos casos na comunidade, né, e nas diferentes unidades de saúde, lembrando muito que a rede hospitalar, os albergues, as prisões, os asilos, os hospitais psiquiátricos, são fontes muito frequentes de pacientes com tuberculose. E não adianta você também só ficar atuando no hospital, no ambulatório, e não ter um olhar atento para essas unidades, que hoje são unidades de alta prevalência de tuberculose. Então, as ações têm que ser voltadas para os ambulatórios, para os hospitais, onde estão muitos casos novos, mas também para os presídios, para os albergues, para os asilos, os hospitais psiquiátricos. Lá nós vamos certamente encontrar muitos pacientes com tuberculose. Outra atividade importante é você conseguir coordenar as ações do programa de tuberculose com o programa de AIDS. Isso não é muito fácil, né? Nem sempre esses dois programas eles caminham juntos, nem sempre eles atuam juntos. Seria ideal, porque existe uma correlação enorme entre essas duas doenças. O paciente que tem HIV, ele tem mais chance de ter tuberculose. O paciente que tem tuberculose tem mais chance de fazer HIV. Por isso que todas as vezes que nós diagnosticamos o paciente com tuberculose, obrigatoriamente nós submetemos ele a alguns exames deles. O mais importante é a sorologia anti-HIV através do teste rápido. Então seria muito importante que esses programas eles atuassem em conjunto, se possível na mesma área física. Né? Pacientes com HIV, ele tem que fazer a prevenção e o tratamento da tuberculose, e pacientes com tuberculose, ele tem que fazer a identificação dessa imunossupressão. Depois foi enfocada a importância de você monitorar e controlar a tuberculose multiresistente. Isso hoje em dia é um assunto de extrema relevância. Como eu já falei, nos países da extinta União Soviética, a taxa de incidência é muito alta. Boa parte dos pacientes já apresenta a primeira forma de tuberculose, a forma de resistência. Né? Cada vez mais vem sendo falado no empoderamento das comunidades, das ONGs, nas ações de controle da tuberculose, envolvimento da sociedade como um todo, com importância relevante. A sociedade não pode continuar achando que a tuberculose é algo do passado. Tem pessoas que ainda acham, mesmo profissionais de saúde, que a tuberculose é uma doença extinta. Se espantam quando descobrem que estão com tuberculose. Acham que a tuberculose ela não faz parte mais da nossa preocupação do dia a dia. Então é importante que vários órgãos se envolvam com isso, pressionem a sociedade, pressionem os governos para que a tuberculose continue sendo um problema de enorme importância. E, por fim, a promoção de pesquisas clínicas, operacionais e sistemas que apontem atividades de controle da tuberculose mais efetivas nos diferentes cenários culturais, antropológicos, clínicos e epidemiológicos. Então, é preciso que você realmente olhe a tuberculose de maneira mais holística possível. Isso aqui é uma imagem do sanatório Vicentino Aranha, que foi um dos primeiros sanatórios para tuberculose. Curioso é que nesse sanatório ficavam as pessoas muito pobres, os indigentes. Na cidade tinham as pensões, onde as pessoas de poder aquisitivo eram tratadas, e quem tinha uma melhor condição financeira ia para Campos do Jordão. Então, esse sanatório ele pertencia à Santa Casa de São Paulo, foi comprado pela prefeitura há uns anos atrás, e hoje se transformou num espaço público, onde existem apresentações de música, de teatro, de atividades infantis. É um lugar belíssimo que Foz dos Campos eu aconselho que visite. Tá? Então, resumindo a apresentação, é importante que cada um de vocês que está começando a fazer esse curso, que tem como principal função motivá-los a voltar para suas cidades e fazerem parte dessa tuberculose, se envolvam com o programa, procurem contribuir da sua maneira, né? E saibam que é uma doença que depende muito da ação de cada um individualmente e da ação do Estado, que vai padronizar, que vai traçar as medidas corretas e fazer com que as ações não sejam dispersas, sendo sempre o foco do paciente que tem tuberculose. Muito obrigado. Isso aqui é uma conversa bastante informal. Por favor, fique à vontade para fazer alguma colocação, alguma sugestão ou contar alguma história pessoal sobre tuberculose. Por favor.
Então, eu queria saber se tem alguma lei, alguma forma da gente, entre aspas, obrigar o paciente a aderir ao tratamento. Não vou falar obrigar, mas assim, a tentar fazer com que, porque assim, a gente tem dificuldade com alguns pacientes que são drogaditos, né, alcoólatras, de aderir. Eles não querem aderir. Então, assim, eu vi no hospital essa semana, a gente teve um caso novo, e aí a gente falou, não, a ambulância vai levar o senhor para pegar o medicamento. A assistente social entrou, todo mundo fez ações, né, para que o paciente na pós-alta conseguisse. Só que ele falou assim, não, não vou, eu vou a hora que eu quero, vou quando eu quero, e depois eu pego. Quando tiver tempo, eu pego. Então, vai ser um paciente que vai ter uma dificuldade da gente de aderir ao tratamento, né? E aí a gente começa a ver endereço, telefone, ver que não bate, ver que ele muda, enfim. Então, tem alguma coisa assim que a gente possa, para pressionar esse paciente, de repente, alguma coisa, alguma ação que de repente possa ter, sei lá, às vezes as pessoas têm algum medo, fica com algum receio quando a gente vem com alguma lei, alguma coisa. Eu sei que a gente tem que conversar bastante, mas tem pacientes que são difíceis. Aí eu queria saber se tem alguma coisa, respaldo legal. Então, não existe, a Constituição brasileira, ela não prevê essa situação obrigando a pessoa a ser internada para tratar tuberculose. Aí eu aconselho duas situações. Primeiro, o poder de sedução da equipe, né? A equipe que lida com pacientes de tuberculose ela tem que ser extremamente motivada, o paciente tem que ser extremamente acolhido por essa equipe, porque é a melhor maneira de você conseguir convencer alguém que tem uma doença que ele nem sequer imaginava que ele poderia ter. O que nós fazemos às vezes é, se existe alguma criança, algum contactante intradomiciliar, você acionar o Conselho Tutelar, Conselho da Infância e da Adolescência, que aí você consegue, através do juiz, que ele obriga essa pessoa a se tratar, já que existe uma criança em risco naquele ambiente doméstico, né? Mas isso nem sempre é o caso, né? Às vezes você não tem como lidar com essa situação. O fundamental é você realmente buscar motivação para o doente, porque essa é uma primeira dificuldade que você vai enfrentar, né? Existem outras. O paciente ele vai ter que tomar medicação todo dia, é um conjunto de remédios um pouco que tem alguns efeitos colaterais muito conhecidos. Ele vai cansar de olhar para a gente, ele vai ter contato com a gente sempre. O conceito de saúde é muito individual. Às vezes a pessoa está numa situação de penúria tão imensa que o fato de ele ter tuberculose não significa nada. Ele não tem família, ele está na rua, ele tem uma drogadição, ele perdeu completamente o contato com a sociedade. Então, para você conseguir convencê-lo a tratar a tuberculose, é preciso, às vezes, muita noção até da própria cidadania. Ele resgatar seus valores, ele resgatar, talvez no futuro, uma atividade profissional. Você vai ter que tratar a tuberculose, você vai ter que inseri-lo novamente em alguma atividade de estudo, de educação, tentar procurar sua família novamente. Então, a sugestão, basicamente, são essas duas, né? As sugestões são essas duas. Seduzir o paciente, procurar acolhê-lo da melhor forma possível e, quando existir uma criança contactante, acionar o conselho tutelar. Não sei se vocês têm alguma outra sugestão. A gente terá a oportunidade de discutir isso ao longo de todo o curso só, né? Mas eu acho que, na verdade, a gente primeiro precisa repensar a equipe. Antes de colocar a culpa no paciente, a gente precisa repensar se a equipe usou de todos os recursos, né? A questão da internação compulsória é um tema absolutamente controverso, né? Alguns locais conseguem que o juiz dê uma determinação de que ele tem que ser internado compulsoriamente para tratamento. Em algumas situações isso resolve, em outras situações ele foge da internação compulsória também, né? Então, temos que usar de todos os recursos intrasetoriais e intersetoriais. Quando eu digo intrasetorial, é a saúde mental, todo e qualquer divisão ou instituição, sei lá, dentro das secretarias do governo da saúde, para você resolver aquele caso. E intrasetoriais, assistência social, habitação, cultura, esporte, enfim, lazer, tudo que você puder, né, usar de recurso para tentar chamar esse paciente para conseguir o tratamento, porque nós estamos aqui por causa disso. Tá bom? Em São Paulo existe um ambulatório de rua
que é uma unidade móvel, que ela identifica onde o paciente está morando e vai até o paciente para fornecer a medicação para ele. É uma opção para cidades que têm esses recursos. Infelizmente, a minha cidade não tem. Tentamos criar isso, mas não foi para frente. Isso é um problema seríssimo. Tem algumas pessoas que são usuários de crack, por exemplo, que eles passam a noite fumando crack e de manhã eles não acordam para ir à unidade básica tomar um remédio, eles não vão às consultas médicas. A gente tem que tentar adaptar da melhor forma possível nossos horários para poder acolhê-los. Mas certamente que o ambulatório de rua é uma opção para essas pessoas que estão em situação de privação de moradia e estão morando na rua, e você identifica onde eles estão e vocês vão lá naquele local diariamente, procuram fornecer medicação no local que eles estão morando, vamos dizer assim. O problema é que eles não têm uma moradia fixa, é óbvio, né? E nem sempre você consegue seguir os passos dessa pessoa ao longo da cidade. Oi, bom dia. Meu nome é Márcia, sou lá de Santo André. Eu queria fazer um comentário da fala da colega e uma pergunta para você. Na verdade, o comentário, um pouco a doutora Vera falou, eu acho que a gente precisa, é difícil, mas não culpabilizar o paciente, né? Que na hora do desespero a gente acaba tentando. Mas eu achei interessante a sua explanação, né, o que você trouxe da história da tuberculose. Eu conheci uma parte, mas dá para a gente também observar hoje, né, como é que está. A história conta muito como é que a gente está hoje. Então, essa questão cultural da tuberculose, né, como é que as pessoas encaram ainda essa doença com muito preconceito, o pouco investimento do setor público em relação, né, a essa área. A gente vê o quanto os gestores estão sozinhos nos seus municípios. É uma precariedade de recursos, né? Eu conheço, né, colegas em municípios que a pessoa é sozinha, ela não tem equipe para cuidar do município. Então, assim, eu acho que a sua introdução para a gente entender um pouco a história da tuberculose é um pouco para a gente olhar para hoje, até para não se culpabilizar, até para a gente não entrar no estresse, porque não é fácil coordenar uma área dessa com tantos estigmas, com tão poucos recursos, com tantas dificuldades. Então, eu acho que serve só para a gente olhar, opa, né? Eu faço parte de uma história aí que é muito ampla, complexa, e até por isso mesmo dá para culpabilizar o paciente. Agora, a pergunta é, como é que você vê hoje a tuberculose? Como é que você está vendo, não a doença em si, mas assim, como é que você está vendo a política em termos nacional, né? Queria o seu olhar em relação a tudo isso hoje. Em relação aos índices, tem havido uma queda nos últimos anos. O Brasil faz parte do grupo de países que tem obtido uma diminuição do seu percentual, né, de prevalência e incidência. O que assusta é que continua ainda uma doença extremamente grave, que atinge todos os níveis da sociedade. A gente vê formas gravíssimas de tuberculose. Ainda existe uma taxa de mortalidade inaceitável, uma taxa de abandono inaceitável, né? Pacientes que não terminam o tratamento e que continuam como fonte de transmissão de doença. Existe uma preocupação nossa, que atua diretamente com o paciente, o que vai haver em relação à saúde pública. No meu município existe uma tendência hoje em dia de terceirizar quase tudo em relação à saúde. Eu não sei qual vai ser o impacto nessas doenças infecciosas. O que vai afetar o programa em si a nível local. Agora, a solução que eu vejo é fazer isso aqui. As pessoas que estão preocupadas com a doença, com o programa, se unirem, né, terem sempre uma referência, que é o CVE, manterem contato diário com elas, com o grupo todo, né? E essa é a Maria Mulher. Então, assim, mas assim, acreditar que com o trabalho de cada um, você vai pelo menos manter a situação com algum nível de importância, né? E tentar, a cada uma da sua forma, contribuir para que o programa tenha algum sucesso. Então, a gente nota que existia uma perspectiva de uma cura daqui a 20, 30 anos. Isso não vai acontecer, né? A doença acabasse, né? Existe uma perspectiva já para 2050, mas pelo menos a nível de Brasil que a gente tem percebido isso. Existe uma queda progressiva dos índices, mas muito menor do que se esperava.
bom, Paulo. A gente manda por e-mail para vocês, quando eles perderem a vergonha. Então, gente, a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos, né? Tá bom? 15 minutos? Não vai ter outro suco, nem outra bolacha lá, é a mesma, tá? Mas a gente já falou que antes isso do que nada, né? 15 minutinhos para diluir um pouco os conhecimentos e voltar com muitas perguntas. Eu queria mais uma vez agradecer ao Paulo pela excelente retrospectiva, né? E de repente ele ainda vem aqui para conversar com a gente sobre algum outro assunto. Obrigada, Paulo.